fly away from the twilight to the dawn. Oh, my dreams drag me to another world. Feels like I'm in heaven. From my head down to my toes. E a parte crítica? Ela é um pouquinho mais chata. Ela procura a nossa zona de conforto. Ela procura estabilidade. A parte crítica é aquela parte do nosso cérebro que vai falar assim, ela nos trai, ela nos boicota. Porque muitas vezes ela pode te dizer assim, esse chefe não é tão chato assim. Eu consigo tolerar isso. Ela faz isso para justamente te poupar toda a energia física e mental que demanda a atitude para novo, para novidade, que é o que vai fazer você sair da sua zona de conforto, conquistar o seu sonho. Eu estou falando isso, repito, porque nem todo mundo quer ser músico no exterior, mas todos querem. Acreditar no sonho é também um exercício diário. Quanto mais você acredita, mais você consegue acreditar. Quanto menos você consegue acreditar, menos você adquire o hábito de acreditar nos seus próprios sonhos. É comum que os sonhos pareçam distantes. Conforme você acha que o sonho, que a realização dos seus sonhos é algo distante para você. Daí, eu gostaria que vocês colocassem no hábito diário 3 palavras. Quero sair da minha rotina, da minha zona de conforto, eu quero conquistar, eu quero dar margem para esse lado criativo e aventureiro, que sempre busca mais, que sempre quer mais. Quero isso. Posso conquistar. Tenho os recursos que eu não tenho, eu vou aprimorar os meus e juntar com outras pessoas. Porque ninguém conquista nada sozinho. Você precisa de pessoas que vão te ajudar. Quem são essas pessoas que vão te ajudar? Você pode e mereço. Mereço é muito importante. Esse lado do cérebro que nos boicota e fala, não, esse seu chefe nem é tão chato assim. Essa sua vida que te traz alguma insatisfação, ela também não é tão ruim assim. Muitas vezes está ligado a um lado da nossa autoestima que, de maneira inconsciente, acha que não merece. O outro merece, o outro é brilhante, olha só, ele é brilhante, ele fez por merecer. Eu já não fui premiado com essa mesma glória. Saiba que quem conquistou não foi porque mereceu mais do que você. Todos nós merecemos. Ele conquistou porque ele acreditou. E ele agiu. Ele quis, ele entendeu que ele podia e ele mereceu tanto quanto todo mundo aqui. Certo? Eu queria começar a palestra dizendo isso, porque eu acho que isso é o que eu posso trazer para vocês, para inspirar vocês na conquista, na busca, na realização dos sonhos de cada um aqui. Tá certo? O próprio Luiz Gonzaga, que eu adoro, que eu acho um dos grandes gênios da música brasileira, eu costumo brincar que o Luiz Gonzaga é o Van Halen brasileiro. Ele é o Van Halen, porque ele é um virtuoso do instrumento, ele faz com amor, ele é rock and roll na atitude, ele faz isso de maneira muito confortável, canta, toca, diverte as pessoas de um nível de excelência, ao mesmo tempo popular, que eu acho que é comparável ao Van Halen.
Só que o Van Halen dentro do background americano dele e o Luiz Gonzaga no nosso. O próprio Luiz Gonzaga é regional demais para ser internacional. Mas se você pega, por exemplo, grandes nomes internacionais, nomes brasileiros internacionais, um que me inspira muito, por exemplo, Milton Nascimento. Milton Nascimento não é samba. Milton Nascimento não é MPB, se você ouve a música, né? Mas é internacional e ao mesmo tempo é brasileiro. Não é algo tipicamente brasileiro. Não é algo folclórico nem regional. Ele bebe das fontes regionais, ele se inspira nas referências regionais, mas também mistura com o rock progressivo do Genesis, do Yes, ele mistura com Peter Gabriel, ele está atento a referências internacionais e assim ele consegue, sendo brasileiro, tendo algo que ele não fere a identidade dele, mostrando de onde ele vem, mostrando a natureza dele, sendo honesto no que ele faz, consegue se comunicar com o mundo. Não adianta você só decodificar os seus sentimentos para as pessoas. Você precisa fazer com que ela se identifique com os seus sentimentos. Porque o interesse vem dos sentimentos do público. Você, como artista, precisa dar voz ao que o outro sente e não sabe como dizer. O artista encontra maneiras de dizer o que o outro sente. E isso dá voz. Quantas vezes eu ouço músicas e aquilo fala, nossa, fala com minha alma, traduz o que eu estava sentindo. E é isso o trabalho laborioso de um artista. Encontrar maneiras de dizer o que sente, mas lá no fundo da alma, aonde estão as coisas que todos sentem. Que todos sentem. Se eu falar só das coisas que são muito particulares a mim, vai ser um devaneio egocêntrico que talvez não gere interesse no outro. Se eu só falar do outro, o outro não vai se conectar comigo se eu não tiver aqui dentro de mim. Então o artista encontra uma maneira de comunicar, seja através da cultura, através da música, através de poemas, através de uma atitude. Ela encontra maneiras de dizer ou de inspirar uma atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança de maneira de pensar e de agir no público. E daí a gente conecta com aquilo que eu comecei a dizer. Acredite. Haja. Eu, como artista aqui, estou tentando, estou procurando, estou me esforçando para inspirar vocês a agirem. Essa é a minha função como artista. Essa é a minha função como artista. Jack Endino. Seguinte, o Jack Endino, ele é um cara que foi produtor do Nirvana e depois disso ele também produziu o Titãs, produziu o Naturez. É um grande produtor que veio da era grunge, né? Um dia ele recebeu uma fita demo de uma banda brasileira cantando em inglês. E aí ele pegou e falou assim, olha, a música de vocês é legal, mas eu não entendo uma palavra que vocês estão falando. Eu não entendo uma palavra que vocês estão falando. Vocês deviam... essa música de vocês não vai fazer sucesso nem no Brasil e nem fora. E ele falou isso publicamente depois, não é que ele foi criticado, porque imagina, destruindo o sonho daqueles que almejam um dia sair do Brasil e fazer sucesso fora. E ele falou assim, olha, eu falei só o que eu acho, tá? Eu acho que vocês não vão fazer sucesso nem no Brasil nem fora. Vocês não vão fazer sucesso no Brasil porque ninguém vai entender o que vocês falam, e fora do Brasil também não, porque ninguém vai entender o que vocês falam. Então o meu conselho hoje é que o artista brasileiro, o músico brasileiro quer fazer um sucesso no exterior, ele não precisa necessariamente falar inglês. Porque hoje, no mundo globalizado, com a internet, com o Spotify, uma série de recursos que a gente tem,
o cara, ele não precisa estar falando inglês. Primeiro, porque a gente tem brasileiros e latinos espalhados pelo mundo inteiro. Brasileiro virou praga, não sei se vocês sabem, mas é uma impressão talvez errada, mas em Nova York tem mais brasileiro que chinês. Americano já não tem mais faz muito tempo. Mas o fato é que eu estava olhando a lista dos brasileiros mais tocados fora do Brasil no Spotify, não é? Então olha só, para vocês verem. No Spotify, em primeiro lugar, brasileiros tocados no exterior, Roberto Carlos. Depois, Michel Teló. Terceiro, Nath Roots, para minha surpresa. Depois, Antônio Carlos Jobim e por aí vai. Eu fiquei procurando o Angra, Rafael Bittencourt, claro que não. Bom, o Angra não está no Spotify com toda a sua discografia, por outras razões, mas o que me fez também ficar atento quando eu olhei essa lista hoje, a lista tem 30 nomes. Mas são músicos, tem o João Gilberto, tem o Seu Jorge e tal. Hoje o músico brasileiro, ele é internacional. E hoje o mundo globalizado, ele é mais aberto à cultura do outro país. Tá certo? Então, hoje o Seu Jorge, ele faz muito mais sucesso que o Sepultura, que o Angra. O produtor, o Jack Endino, os caras falam, mas e o Sepultura? O que você... Mas o Sepultura fez um som em inglês, como é que você explica? Né? Aí o cara falou o seguinte, olha, o Sepultura tinha duas coisas. Primeiro, as letras eram muito boas. O inglês do Max era perfeito, porque o Max já morava fora dos Estados Unidos. E terceiro, ele assinou com uma gravadora internacional, que muda completamente de figura. Para vocês terem ideia da comparação que eu estou fazendo. Mesmo o Angra nunca assinou com uma gravadora internacional, uma gravadora que lançasse no mundo inteiro. O Angra tem uma gravadora para o Japão, uma para a Alemanha, uma para a França, uma para os Estados Unidos, é tudo segmentado. Então a gente não tem um planejamento mundial. A gente, lá na nossa garagem, na nossa sala, porque é uma banda independente internacional, o Angra é uma banda de garagem com sucesso internacional. Por quê? Porque a gente faz o nosso planejamento e convence a gravadora de cada país com esse planejamento. E às vezes o francês fala, ah não, aqui a gente não quer speed metal, a gente quer coisa com batuque, coisa afro. E o japonês fala, não, a gente não quer nada de batuque, a gente quer um negócio com bumbo duplo e agudo. Você entendeu? Então vira uma coisa difícil de você contentar a todos e difícil de você ter um planejamento que funcione. No caso do Sepultura, quando eles assinaram com a Roadrunner, que depois a Sony incorporou, por isso. A Roadrunner já era um contrato internacional, mas quando a Sony incorporou, eles viraram um projeto que ia ter o mesmo plano de marketing para a Malásia, dos Estados Unidos inteiro, América do Sul e assim vai. E eles tinham um inglês perfeito. Por quê? Porque ele morava nos Estados Unidos já há um tempo e falavam da realidade ali do bairro. Não adianta você querer falar com o cara do subúrbio de Minneapolis se você mora em São Caetano. O meu conselho é que os músicos brasileiros passem a acreditar mais em si e a falar da sua própria realidade, em português. Construam o público, a construção do público hoje começa com os teus amigos de Facebook, com toda a sua rede da mídia social, sua família. Eles têm que estar gostando, acompanhando, eventualmente indo nos seus shows. Muitas vezes eles vão fazer críticas, falar, e você vai ajeitar. Se você tem lá os seus amigos de Facebook, sua família, as pessoas próximas, e elas avaliam negativamente a tua música, e você acha assim, elas não entendem, né? Porque quando eu for um músico internacional e o mundo a gostar delas, esses meus amigos, as pessoas próximas da minha mídia social, vão ver que eu estava assim. Eu diria o seguinte,
Nós precisamos sim ter confiança no que nós estamos fazendo. Muitas vezes os outros não estão prontos para entender, para gostar, para apreciar. Você tem que ter essa confiança. Porém, você precisa usar quem está próximo de você como termômetro. Porque são eles que querem o seu sucesso. Seus amigos, eles querem o seu sucesso. Sua família quer o seu sucesso. Então é importante você saber avaliar essas críticas como construtivas para você. E comunicar com eles e tocá-los. Muitas vezes as bandas não escrevem em português porque eles mesmos veem nas suas letras em português que a letra não tem consistência. Não tem consistência, não estou falando de nada. Estou falando de um dragão que voa, que solta fogo. Tá, aqui no Brasil você fala de dragão que solta fogo com todos os problemas que a gente tem. É difícil você viver numa realidade tão fantástica como o cara que mora na Irlanda do Norte. Exato, o nosso dragão se chama Dilma. Você entendeu? A nossa realidade é diferente. Esse grande guitarrista sueco, ele cresceu na Suécia, olhando os castelos, indo para a escola e olhando plantações lindas de aspargos, castelos ao fundo, plantações de girassóis. E a Suécia cheia de prêmios, de sucesso como país, como nação, e blá, blá, blá. Toda a história, o embasamento da história dele é muito diferente de nós brasileiros que crescemos em contato sim com o carnaval, em contato com o samba, em contato com a cultura brasileira, que não tem como a gente fugir. Negar isso é como mutilar uma parte de você. É como tirar um pedaço que pode, na verdade, somar. E aí eu entro de encontro com um outro problema. Músico brasileiro do exterior. A motivação do brasileiro, do indivíduo, de cada um, pode ser várias. Mas existe também em nós brasileiros um negócio que eu gosto de chamar de complexo terceiro-mundista. Qual é o complexo terceiro-mundista? É aquela coisa assim, nossa, eu venho do terceiro mundo, isso é um fato. Eu venho do terceiro mundo, você também, todo mundo aqui. Nós somos do terceiro mundo. Nós não podemos dizer que nós somos nem do segundo, né? Muito menos do primeiro. Então, eu quero mostrar para as pessoas lá do primeiro mundo que eu não sou ignorante que nem as pessoas aqui do meu país. O meu país é um país ignorante, um país cheio de problemas, mas eu não sou ignorante. Eu preciso mostrar que eu não sou ignorante. Isso já é uma motivação complexada. Essa autoafirmação o americano não tem. O americano não tem que provar nada. Eu sou americano. Eu sou muito bom pra caralho. A confiança que um americano tem, ou um cara que vem de um país do primeiro mundo, é muito maior que a nossa. Para começar, as motivações são outras, eles não precisam mostrar para ninguém. Com essa vontade de se autoafirmar, de dizer, olha só, tá vendo toda essa ignorância do país, essas coisas que eu mesmo não valorizo? Olha, eu entendi o que vocês fazem, olha só, eu tô cantando inglês, tá? Tô tocando guitarra, hein? Olha só que legal, ó. Eu não sou, hein? Terceiro mundo, hein, gente? Então isso é uma motivação que eu acho que já dá errado. Já dá errado. Porque para quem olha de fora, vamos supor, para dizer, o gringo, quando olha, é evidente quando você está fingindo ser quem você não é. Então é muito importante se livrar do complexo terceiro-mundista e aceitar de onde você vem. Ter orgulho. Olha quem que eu sou, eu tenho orgulho de quem que eu sou. Eu sou diferente de você. A minha vivência é diferente da tua. Eu tenho muito para te ensinar. Tenho muito para te ensinar. Se você chega e fala assim, olha, ô seu americano, você que me ensina tanto, você que enfiou um monte de McDonald's aqui no meu país,
Putz, cara, eu também como hambúrguer, hein, meu? Eu não como feijoada, hein, meu? É ruim essa postura. É uma postura que já de cara entrega a sua falta de confiança. Então você tem que dizer, olha, eu venho de um lugar diferente, eu venho de um lugar especial. Você nunca viu o lugar que eu vi. Eu vi coisas que você nunca viu. Eu vivenciei coisas que você não faz ideia. É nessa hora que você conquista o cara. Ele te vê como um cara diferente, te vê como um cara especial. Você precisa trazer essa confiança. Olhar para o seu redor e falar assim, puta, minha avó é diferente da avó do Game Moment, cara. Sabe assim, puta, a minha avó, a minha mãe, meu professor, meus amigos da minha rua, elas são muito diferentes. Cara, tá certo, a minha rua tá desburacada, tá cheia de problemas, aquilo, tal, mas saber ver beleza nisso. Por quê? O artista, para inspirar o outro, como eu disse, ele tem que ser aquela antena inspiradora, aquela faísca que inspira, ele precisa saber ver beleza nas coisas, para que ele consiga mostrar a beleza para o outro e inspirar o outro. Se eu chego e falar assim, olha, eu venho de um lugar que é uma bosta, é cheio de buraco, e passa, assassinato, assim, eu já não estou inspirando. Então, ou mostrar uma revolta com essas coisas e trazer ideias para soluções, inspirar mudanças de comportamento para que justamente esses problemas se transformem, melhorem. Mas você tem sim a incumbência como artista de despertar algo novo no lado sonhador, no lado aventureiro do cérebro do público. Portanto, para fechar com isso, não se esqueçam, enxerguem o sonho, construam ele na cabeça, entendam que vocês podem, que é possível, e no fim das contas, acreditem e ajam. Tá certo? Essas três coisas são muito importantes. Lembrando, quero isso, eu posso, eu mereço. Tá certo? Meu nome é Rafael Bittencourt, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero também fazer um agradecimento. Eu já agradeci, hoje nós estamos aqui por realização da Rádio Mix, Rádio Mix FM, do Banco Itaú, do Itaú Cultural, que está promovendo várias coisas legais aí no segmento da cultura, da arte, e do Rock in Rio, que hoje é um grande movimentador do rock no Brasil, né? E não é só do rock monumental e das celebridades do rock, mas do pop de maneira geral e do rock de maneira geral, inclusive da cena underground do Brasil. Tá certo? Então, assim, eles realmente estão preocupados em atender e movimentar toda a cena musical. Cadê o Bruno? Juntinho, hein? Pensei antes. Valeu, então, assim, muito obrigado mesmo. Quero agradecer também a Vanessa Saad, minha produtora, Bruno Esteves, da Branco, que é também uma produtora. Eu tenho dois produtores, na verdade, porque eu sou um grande artista. É quase intergaláctico. E eu quero agradecer também as pessoas que quicaram, as pessoas que estão envolvidas já com o projeto do meu DVD. Muito obrigado. Hoje eu sei que eu tenho aqui pessoas que quicaram, que participaram, que participam do projeto do DVD. Então, assim, e essas pessoas que estão aqui são pessoas que já quicaram faz tempo sem saber a data, né? Sem saber exatamente o que ia acontecer no DVD, ou seja, que acreditaram no meu trabalho de olhos vendados. Então, assim, eu às vezes não sei nem como agradecer, se eu crio um vídeo, se eu publico para todo mundo, se eu escrevo na internet, se eu faço um videozinho.
E na falta de tempo eu fico com medo de não dar a atenção que vocês merecem. Mas o fato é que, sim, eu sou muito grato. Quero muito fazer um DVD assim, que seja histórico, que seja um ponto marcante para a minha carreira, um ponto marcante para a cena do rock no Brasil. Então, assim, esse show que vocês estão assistindo aqui é um vídeo do show do Charles Edward, um show do Bittencourt Project, no pub Charles Edward. E nós estamos então disponibilizando de maneira exclusiva para as pessoas que já clicaram, para as pessoas que já estão participando do DVD. Aí. Tá certo? Então vocês vão ter acesso exclusivo a isso daqui. Dessas pessoas que já clicaram também, tem um grupo que nós estamos chamando de Rafael Bittencourt Street Team. Olha que E várias pessoas participantes desse Street Team, que seria um time de ajudantes mesmo. São os fãs de coração que estão me ajudando. Cara, vocês não sabem o quanto eu estou feliz de ter realmente que vocês estão aqui hoje, entendeu? Mesmo. Então, assim, juntos a gente vai chegar na meta do final, né, do DVD, para que esse DVD realmente eu consiga produzir tudo que eu tenho na cabeça. Então, eu tenho convidados que eu quero chamar, o Edu Falas, que já confirmou, o Edu Ardanui também falou que vai. A data da gravação é dia 13 de janeiro. Caso algum desses caras não possam no dia, eu vou gravar algo separado para depois a gente colocar pelo menos dentro do DVD, tá certo? Porque a data é difícil conciliar com todos. Para quem já participou, quero pedir desculpas porque nós atrasamos o prazo, nós estendemos o prazo para justamente poder organizar melhor, não é? E porque eu não consegui conciliar a data de todos os músicos para a gravação do DVD no segundo semestre. No fim do ano é a hora que todos mais estão trabalhando, tá certo? Já em janeiro é mais fácil. O Amon, que é da família Lima e do Crossover, trabalha muito. O Fernando Nunes, que é do Zé Cavaleiro, e também ele é diretor musical do musical da Cássia Eller, que está viajando o Brasil. Fizeram o tributo também da Cássia Eller no Rock in Rio, que é o baixista. Ele é um cara assim fantástico, mas que também trabalha muito. Foi difícil conciliar todas essas agendas. O Ney Medeiros é o tecladista do Padre Marcelo, que imagina, conforme se aproxima do Natal, mais trabalha, né? Então, por conta disso, joguei a gravação do show para janeiro, tá? Mas assim, muito obrigado mesmo. Quero lembrar que dia 3 de outubro eu vou fazer um pocket show lá no MT, aqui no MT do Jabaquara. E para os 10 primeiros que clicarem, né? Porque esse pocket show também é para levantar fundos para gravação, gente, tá certo? Então vocês podem conseguir me ajudar muito divulgando isso com os seus amigos, divulgando isso com a rede de pessoas. Eu sei se vocês já clicaram, eu sei que muitas vezes o cara diz, puta, mas já te ajudei, cara, eu já comprei o DVD. Beleza, muito obrigado mesmo. Mas vamos continuar nessa ajuda, compartilhando com as pessoas, envolvendo outras pessoas nisso. Mas o fato é o seguinte, outra coisa, esse DVD, a minha ideia é que a gente realmente faça juntos. Eu quero que o público esteja, se sinta parte. Então a gente tem lá uma recompensa onde o cara vai ter a foto dele na capa. A ideia é fazer um mosaico de uma foto que pode ser ou uma foto do palco, da banda toda, ou uma foto minha, com um mosaico construída de pequenas fotinhos de todos, certo? Então o cara vai se ver ali naquela capa. Eu quero ter conversas com vocês tanto sobre o processo, tanto sobre a confecção do DVD, para que a pessoa também se veja parte da coisa. Até essa palestra hoje, eu falei, avisa o pessoal do Street Team, avisa o pessoal do Kikante, porque eu quero ter essa oportunidade de apertar a mão, olhar a cara de cada um e dizer, vamos juntos fazer isso. De verdade. Dia 22 de outubro é meu aniversário, eu quero fazer um happy hour. E fico mais happy hour, conversar. No dia do Pocket Show, dia 3 de outubro, quero ter mais uma oportunidade como essa de conversar com vocês e responder a perguntas.
Falando em responder perguntas, que horas são? 9. Vou dar certo. Então eu vou abrir para 2 perguntinhas. Tá bom? Então, eu quero levantar a mão primeiro. Então, não, vem cá. Vem cá. E aí, funcionou? Peraí, Faz sua pergunta. vamos lá. Fala um pouco do Rock in Rio, como você se sentiu, agora que passou todo esse furor, já deu para dar uma descansada. Fala um pouco da experiência Rock in Rio, voltar no Rock in Rio com o Di, com a Doro. Você acha que vocês se redimiram do show de 2011? O que vocês acham do show de 2011? Sim, eu acho que o show de 2011 não mostrou o Angra no seu melhor, né? E isso sempre foi pra gente uma frustração, né? Eu acredito que sim, dessa vez nós mostramos o Angra no seu melhor. Claro, um show de 1 hora, não é? Nós fizemos um show de 1 hora e a gente costuma fazer show de 2 horas, 2 horas e meia, então existe um momento acústico no show que a gente não pode fazer, existem outras músicas que a gente gostaria de tocar e não pode tocar, mas eu acho que a gente pôde, assim, reescrever a história, reescrever para as pessoas a opinião que elas de repente a imagem, né, na memória daquele show de 2011. Fico orgulhoso de tocar no Rock in Rio, como eu disse, hoje é uma coisa assim, é um festival brasileiro, muito respeitado no mundo inteiro, que só de você comentar, quando nós fomos convidar o Di e a Doro, eles logo disseram, nossa, tocar no Rock in Rio, que massa! E até fiquei chateado, porque eles não falaram assim, nossa, tocar com o Angra? Não, eles falaram assim, primeiro eles pensaram assim, tocar com o Angra, mas no Rock in Rio, então... Então, quer dizer, é um selo de excelência e a gente precisa disso. A gente precisa de cada vez mais ter selos de excelência brasileiros, que isso mostra, vai nos colocando de maneira diferente aí no mundo. Foi um dos formadores do Angra, você faz essas grandes excursões com o Angra, sucesso mundial. Mas qual a sua relação com o Angra e também com o Bittencourt Project, além dessa de ser um músico-compositor que toca com o Angra, no caso, vai fazer a tour. Você também escuta Angra na sua casa, por exemplo? Você senta no sofá e fala, putz, vou escutar Angra, vou pegar a discografia do Angra para escutar, vou escutar o Bittencourt Project. E eu também queria fazer uma outra pergunta relacionada também ao Bittencourt Project, porque a gente percebe que algumas tonalidades de música subiram, outras desceram. Por que ocorrem essas alterações de tons, essas alterações de tonalidade de música? Não vai dar para cortar essa gaguejada que eu vou dar, né? Mas tudo bem, não tem problema. Seguinte, primeiro sobre o Angra. As músicas do Angra estão muito dentro de mim. Elas estão constantemente ecoando na minha cabeça. Partes de música, às vezes eu estou preocupado com uma parte, decorando uma nova música, então elas estão constantemente dentro de mim. Então é bem provável que quando eu vou sentar no sofá para ouvir música, eu vou ouvir algo que não seja isso, justamente para aliviar ou resetar minha cabeça. Com relação ao Bittencourt Project, também, muitas vezes eu ouço, ou para tirar uma música de novo, porque a gente vai esquecendo dos detalhes, né, de como executar aqui. Então, eu ouço, tanto o Angra quanto o Bittencourt Project, em épocas de turnê que eu preciso estudar uma parte, tirar, lembrar um detalhe, que tipo de colocação coloquei na voz naquela música, naquela parte, naquela outra, ou o solo, ou até a base de guitarra, porque para tocar a guitarra certinho eu e o Kiko, muitas vezes a gente tem que ouvir e reouvir para lembrar detalhes de parede, se era ou sabe, as músicas estão cheias de detalhezinhos pequenos, mas que você precisa decorar para ficar bem juntinho. É nessas circunstâncias que eu uso, porque elas estão sempre vibrando aqui dentro, partes, são 25 anos de história, quase 25 anos de história, e muitas músicas, elas estão sempre tocando aqui na minha mente. Sobre o Bittencourt Project, sobre as tonalidades, é o seguinte, quando gravei, eu fui procurando, eu não tinha confiança total, plena, sobre o lance de cantar as músicas. E eu, junto com o produtor, Oscar Gonzalez, nós fomos cantando as músicas e procurando a melhor tonalidade para a voz. Não para a guitarra, que não seria um problema.
poderia mudar o tom das músicas, poderia afinar diferentes as guitarras e estava tudo certo. Porém, a voz ainda não tinha aquela confiança. Hoje tem muito mais confiança quando eu canto, né? E então talvez não precisasse. Porém, para fazer um show, eu preciso deixar as guitarras numa afinação só. E como eu fui fazendo muitas alterações de afinação durante a gravação, no show eu escolhi uma única afinação que eu posso tocar todas as músicas. Aí eu vou transpondo. Então algumas estão meio tom acima, outras estão no tom correto, outras meio tom abaixo. Então eu afinei a guitarra de uma maneira intermediária, de maneira que eu posso cantar e tocar de uma maneira sem ficar mexendo na afinação só. Hoje, eu imagino o seguinte, eu não quero mais fazer, dá um trabalho monumental, né? Eu ia falar uma palavra. É um trabalho monumental você fazer toda essa correria de afinar, desafinar, e hoje ter as músicas cada uma num tom. Eu gostaria de poder tocar nos tons originais. No próprio Angra, tem músicas que estão na afinação normal, o Angels Cry no meio tom abaixo e o Secret Garden, que pelo que eu escutei, que está um tom abaixo, certo? Sim. Para a comunidade do... Sim, tem duas coisas que incidem aí sempre. A sonoridade que você quer, quanto mais aguda, mais magro o som da guitarra, e em compensação, e mais agudo para o cantor. Né? Então e isso é uma tendência, né? Hoje as bandas afinam cada vez mais baixo, em dó sustenido, si bemol, bem grave as guitarras, e os cantores cada vez cantando melodias mais graves. Né? Então, também como uma tendência, as pessoas estão menos acostumadas, pelo menos na música, no rock mais popular, no rock mais da grande mídia, com melodias muito agudas, certo? Então a gente foi indo nessa tendência, menos notas em falsete e tudo mais. Porém, toda a história do Angra foi escrita com melodias em falsete, melodias em canto de cabeça, melodias agudas, pelo André, pelo Edu e tal. Então a gente procura mesclar essas duas coisas. E encontrar o melhor ponto de sonoridade da voz do Fábio, claro, né? Sem fazer ele sofrer. Eu queria saber sobre o show em si, porque quando eu quiquei não tinha ainda data do show falando do show. Vai ser somente aberto para o pessoal quicar ou você vai fazer alguma coisa para venda de ingresso para a data do show? Certo, o show nós vamos gravar dia 13 de janeiro. Inicialmente, a ideia é fazer apenas para quem quicar. Então, se eu tiver 200 pessoas que querem, eu vou fabricar 200 CDs, certo? Ou seja, vai ser uma coisa especial para quem está participando. Óbvio que a minha ideia é atingir a minha meta de fundos para eu poder colocar tudo que eu estou imaginando. Por exemplo, tem 5 coisas principais que eu imagino no meu DVD. Tocar as músicas do Bittencourt Project, tocar covers internacionais que me influenciaram, covers nacionais de artistas brasileiros que também me influenciam nessa fusão rock e música brasileira, músicas do Angra para mostrar um pouco a minha história, talvez com algum convidado, né? O Edu Falaschi que já topou, e uma jam session final. E essa jam session pode ser até com músicas do Bittencourt Project, nessa mistura toda, eu gostaria que ao final houvesse essa jam session. Dentro do DVD eu quero, para vocês entenderem a complicação que é isso, uma música internacional você precisa de autorização da editora, você precisa pagar essa editora, e essa autorização ela muda conforme a quantidade de DVDs que você vai fabricar. Se é 1.000, se é 2.000, se é 3.000, muda o preço. Cada música que não é sua, que você precisa de autorização, é um dinheiro a mais, e se você vai fabricar para 2.000 pessoas é diferente do que para 200. Assim também as autorizações com as músicas nacionais. Eu quero produzir também um documentário do processo, dos primeiros ensaios, da elaboração, do show em si, do backstage. Nesse documentário que eu quero ter os fãs dando opiniões, tá certo? Então eu estou elaborando algumas perguntas, algumas questões para os fãs, para vocês poderem participar. É claro que eu não quero que a participação seja assim, gosto muito do Rafael é um músico fantástico, ele é internacional, eu sou fã dele. Não quero rasgação de seda. Eu gostaria que algumas questões, como até essas que a gente falou hoje aqui, fossem abordadas na perspectiva do público, na perspectiva de vocês.
Então essa é a ideia. Aos poucos, nós vamos então, com essas conversas como hoje, criar oportunidade de ouvir todos e ter essas caras, por exemplo, no dia do show, botar um telão com essas opiniões, com esses depoimentos. Mas tudo isso só é possível dependendo da quantidade de fundo que eu consegui. Você entendeu? Para autorizações, para envolver uma equipe de cineastas para criar esse documentário, para filmar esses depoimentos, para filmar os ensaios, para filmar, para acompanhar, quer dizer, de maneira com qualidade, de vídeo e de áudio. Tudo isso envolve, fora o show, o aluguel, a empresa que vai filmar o show, aluguel de luzes e tudo mais, tudo isso depende da gente conseguir juntos atingir o fundo. Tá certo? Então é isso daí, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. There's a beast under my bed. It's been haunting my conscience with my notion of good and bad.